manhã. É uma live exclusiva que nós estamos fazendo nas terças-feiras de manhã no Facebook para ministrar o coração de pessoas. Temos aproveitado esse tempo ocioso de muitas pessoas aí para pregar o evangelho, para falar das coisas do reino, para falar do amor do nosso Jesus. Para você que está em casa, em quarentena, né? Tem muita gente que está voltando a trabalhar. Nós temos muitas pessoas em casas ainda, assustadas, muita gente assustada ainda. Então que você possa abrir o seu coração para a palavra de Deus nessa manhã. Amém. Que você possa ser tocado por essa palavra. Glória a Deus. Nós queremos falar um pouquinho. Semana passada o Rodrigo, que é lá do Bela Vista, estava junto com a gente aqui também. Nós falamos sobre confiar em Deus, sobre a confiança em Deus. E o que nós vamos fazer hoje é, de certa forma, dar uma continuidade no que falamos semana passada. Falar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre pessoas ansiosas, sobre a ansiedade e sobre a preocupação, ou seja, uma ocupação antecipada, uma preocupação, um desespero antecipado. Algo que eu tenho para mim é que a ansiedade, querido, e a gente não fala dessa ansiedade, eu não estou falando dessa ansiedade, tem muitas pessoas que estão ansiosas, que têm crises de ansiedade, e essa crise de ansiedade muitas vezes ela vem junto com uma depressão, devido a traumas do passado, devido a muitas coisas que aconteceram. Mas a ansiedade em específico que nós vamos tratar aqui nessa manhã é a ansiedade a ansiedade do homem de querer ver as coisas acontecerem rápido, no seu tempo e da sua forma, sabe? E eu creio, algo que é específico meu, missionário, que a ansiedade, esse tipo de ansiedade, uma pessoa que ela é muito ansiosa, é uma pessoa que, de certa forma, ela não confia em Deus plenamente. Com certeza, com certeza. Sabe, pastor, eu estava estudando um pouco em casa, né? Hoje no Brasil, né? O Brasil, ele é o primeiro do ranking mundial, segundo o Ministério da Saúde, tá? Com mais pessoas que sofrem de ansiedade. Então, a gente fala de pandemia, a gente está falando de muitas coisas, né? Mas tem uma epidemia no Brasil que muitas vezes os olhos não veem, porque a ansiedade, muitas vezes a pessoa ela não consegue muitas vezes analisar a si própria, ela acha que muitas vezes ela está correndo de um lado para o outro, muitas vezes sem propósito, isso gera uma ansiedade, isso gera uma crise emocional, uma pessoa sem destino, como a gente fala, né? Sem rumo, sem ter para onde ir, né? Então hoje o Brasil é o primeiro do ranking mundial com pessoas que sofrem com ansiedade, né? E a ansiedade ela vai dar legalidade a uma depressão, né? Então, hoje em dia, nós temos que cuidar. Então, o Brasil hoje é um país, o primeiro do mundo, né? O Brasil é um país ansioso. O povo brasileiro é um povo ansioso. Nós temos mais irmãos entrando aqui. A pastora Neuci está junto com a gente aqui também. Que Deus abençoe a vida da nossa pastora aqui na sede também. Roselaine Fernandes junto conosco. El Shaddai dos Anjos, que é o Elcinho. Que Deus pega a vida do Elcinho lá na casa dele nessa manhã. Em nome de Jesus. A Josi coloca aqui tema que vem em boa hora, com tudo que a sociedade brasileira vem passando. De fato, vivemos no meio de uma sociedade ansiosa. A Dara do Douglas, que é lá do Veneza, junto com a gente também aqui, que Deus possa pegar vocês aí no Veneza. A Ágata, que é a filha da Grazi, também está presente conosco aqui. A minha esposa também está aqui, ela entrou. Um beijo para ela, um beijo para o Arthur. Eu amo vocês, amém? Que Deus fale também com vocês aí. A Josi do Edgar também está junto conosco. Muitos irmãos vão entrando, a gente não vai conseguir dar atenção para todos, senão a gente não consegue entrar na palavra. A gente tem em torno de 1 hora para fazer a transmissão, para ficar uma transmissão boa. Aleluia. E que não farde quem está nos assistindo. Então, como falamos, a ansiedade, o Brasil, o povo brasileiro é um povo ansioso. E a ansiedade, eu entendo que ela nada mais é que a falta de confiança plena em Deus. A falta de nós confiarmos plenamente em Deus. E aí nós vamos entrando nas Escrituras. Se você tiver a sua Bíblia em casa e você puder abrir comigo em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17 no verso 5. O Bruno entrou junto com a gente aí, o Bruno que é aqui, faz parte do louvor aqui na sede, ajuda aí também. O pessoal do Bela Vista está dando uma mão para eles lá nesse tempo de recesso. Aleluia. O Homero, que é esposo da Anísia Rony, também entrou junto conosco aí. Vai entrando, compartilha essa transmissão para que mais pessoas venham ser tocadas pela palavra, querido. Não para que nós tenhamos mais visualizações, não, mas para que mais pessoas venham ser ministradas nessa manhã.
Jeremias 17:5. Como falei, eu entendo que a ansiedade é uma falta de confiança plena em Deus. E olha o que diz Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Segura aí, Jeremias dizendo, maldito o homem que confia no homem. E ele não está dizendo que confia em outro homem. É maldito o homem que confia em si mesmo, e que faz do seu braço de carne a sua própria força. Ou seja, que ele quer fazer as coisas do seu jeito, ele quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Ele é aquele que diz assim, eu posso, eu consigo e eu vou fazer. E Jeremias diz, ei, maldito é o homem que confia no próprio homem. E ele diz, esse homem ele vai habitar em lugares áridos, em lugares secos, em lugares inabitáveis, no lugar da terra salgada. Ou seja, ele diz, quem confia na força do seu braço é maldito. Aí olha o que ele diz, no verso 8, no verso 7, bendito o varão que confia no Senhor, aleluia, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Aleluia. Aí ele vai dizer, bendito, maldito é o que confia em si mesmo, mas abençoado vai ser aquele que depositar a sua confiança no Senhor, aquele que colocar a sua esperança no Senhor, porque ele será como a árvore plantada à beira do ribeiro, que as suas raízes se estendem até o fundo, e que quando vem os dias secos, os dias de deserto, que é os dias que nós estamos vivendo hoje, ele não está apavorado. Aleluia. A sua folha não está caindo, a sua folha continua verde. E sabe o que acontece? Ele continua dando fruto. A vida dele não mudou por causa que veio um tempo mau. Os pensamentos dele não mudaram porque veio uns dias maus. Por quê, pastor? Porque ele é um homem que a sua esperança, a sua confiança está depositada no Senhor. Aleluia. As suas raízes estão lá no fundo, bebendo da água, aleluia, dos lençóis profundos. E a sua folha, mesmo tudo caindo ao seu redor, ele continua dando fruto. A sua folha continua verde. E ele não se afadiga, ele não se cansa, missionário. Em Mateus 6, né, a Bíblia diz assim, qual de vós, né, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida, né? Então, o homem, assim como o pastor Diogo falou, o homem muitas vezes, quando ele de alguma maneira ou outra, ele tenta fazer da sua pessoa, a si mesmo, fazer com que as coisas venham acontecer. Muitas vezes essa pessoa, querendo ou não, querido, ela vai, no caso, não vai ter uma saída. Ela não vai conseguir chegar a se colocar de acordo com o propósito de Deus. Então a gente vê assim, a gente hoje, muitas vezes nessa geração, há muitas pessoas ansiosas, procurando muitas coisas do que fazer, como sair muitas vezes de uma crise, ou no caso você que está na sua casa, talvez esse momento é um processo, querido. É um processo que Deus ele está trabalhando no seu coração, Ele está trabalhando na sua casa. Então não fique ansioso, querido. Apenas confie em Deus, acredite em Deus, porque nós não podemos acrescentar um dia na nossa vida. Nós não podemos acrescentar nada, nós só temos que confiar em Deus, a nossa esperança está em Deus. Então eu entendo isso, sabe, pastor, que nós temos que confiar, a nossa plena convicção da esperança de fé é em Deus. Porque sem Ele a gente não pode fazer, a gente não pode acrescentar um dia na nossa vida. E porque muitas vezes nós andamos ansiosos? Porque muitas vezes a gente procura em coisas, a força do nosso braço. A gente tem que parar e começar a realmente colocar a nossa vida em ordem, querido. Colocar a nossa vida em ordem, colocar o nosso coração em ordem, colocar o nosso espírito em ordem. Porque dentro de nós, querido, há algo que queima. Sabe, a presença de Deus, ela está impregnada dentro de nós. Então nós precisamos colocar em ordem, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que acreditar que é um tempo onde esse tempo vai passar, esse tempo ele vai passar e nós vamos conseguir vencer por causa não da força do nosso braço, mas por causa que nós confiamos no Senhor. E o problema, um dos grandes problemas que nós vivemos hoje, a grande culpa
de tantas pessoas estarem ansiosas, desesperadas, a grande culpa é da igreja. A grande culpa é dos pregadores. Os pregadores ensinaram as pessoas a vencer, ensinaram as pessoas a prosperar. As pregações de hoje em dia são pregações motivacionais, pregações que mexem com o ego do povo, que mexem com a alma das pessoas, mas que não preparam as pessoas para o dia do sofrimento, não preparam as pessoas para o dia mau, não preparam as pessoas para os dias difíceis da vida. Então quando muitas pessoas estão dizendo: ei, você vai vencer, você vai prosperar, você vai conquistar, deixa eu falar para você que nos acompanha, querido, você não vai vencer, você não vai prosperar, você não vai conquistar na força do seu braço. Na força do seu braço você não vai fazer nada. Você vai vencer sim, se Jesus for na sua vida. Aleluia. Você vai prosperar sim, se Cristo for na sua vida. Você vai romper, você vai conquistar sim, se Deus for contigo e se você descansar no Senhor, querido. Se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, se o seu coração estiver na mão do Senhor, aí sim você pode ter certeza da vitória, mesmo em meio aos dias maus. Por que tem tanta gente apavorada na igreja hoje? Não foram preparados para o dia ruim. Não foram preparados para a hora que faltasse a comida, para a hora que o caos batesse. A igreja deveria ser preparada para o problema. Quem deveria não estar apavorado com tudo isso era a igreja. E os crentes, na maioria das vezes, estão ansiosos, correndo de um lado para o outro, desesperado. Ei, cara, descansa no seu Deus. Descansa. Aleluia. Você lembra a semana passada aqui? Rodrigo colocou Salmos 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Só que se você for ler o verso 7, se não me engano, vai dizer: descansa no Senhor. Ei, descansa no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Não adianta apenas confiar, tem que descansar nele, querido. Tem que descansar, tem que repousar o seu coração na presença de Deus. Nós não temos, como o missionário falou, nós não temos o poder para acrescentar um côvado no curso da nossa vida. Eu até quero ler esse versículo, é um dos versículos que eu tinha anotado aqui. Sim. E eu quero ler ele, só que eu quero ler ele desde o 25. Mateus 6, 25, se você puder, abra aí. Mateus 6, 25. Olha o que Jesus diz: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos ou não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha o ensinamento de Jesus para nós aqui, querido. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu. Aí Jesus vem dar um exemplo. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, que foi um homem muito próspero, talvez na Bíblia não teve ninguém mais próspero que Salomão, e Jesus diz que os lírios do campo se vestiram melhor que ele, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ei, não andais inquietos, não andais ansiosos. Ei, não andais ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas. Ou seja, Jesus diz: não anda ansioso, nem sobre o que comer, nem sobre o que beber, nem sobre o que vestir. Por quê? Porque Deus, Ele sabe do que você precisa. Aleluia. Deus, Ele sabe das suas necessidades. Ele não é um Deus que não sabe o que você está passando. Ele é um Deus onisciente, Ele conhece tudo, querido. Ele sabe o que eu estou pensando aqui agora,
Ele sabe o que o missionário está pensando aqui agora. Ele sabe o que o Jackson está pensando, o que você aí na sua casa está pensando. O Senhor conhece as suas necessidades. E sabe o que Jesus diz? Não anda ansioso por isso. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Busca em primeiro lugar o reino dos céus. Aleluia. E a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Sabe o que eu vejo, pastor? Hoje em dia, realmente, as pessoas muitas vezes elas estão andando por necessidade, né? Então, enquanto as pessoas elas andam por necessidade, pelos afazeres, por muitas coisas, elas se desconectam de Deus. Elas não conseguem se manter conectadas com Deus. E hoje a ansiedade, ela tira a capacidade da pessoa pensar, da pessoa muitas vezes, a ansiedade ela tira a capacidade da pessoa ter um relacionamento de Deus, sabe? Então a pessoa muitas vezes ela não consegue desfrutar daquilo que Deus já colocou nas mãos das pessoas, e muitas vezes elas sempre parece que precisam de algo a mais, sendo que ela tem tudo, e o tudo é Deus. Então muitas vezes assim, a gente tem que parar, querido. Muitas vezes Deus ele colocou algo nas suas mãos e você não está desfrutando daquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. E muitas vezes tu quer algo a mais, sendo que Deus já colocou algo nas tuas mãos. Então primeiro tu desfruta daquilo que você tem. Primeiro tu desfruta daquilo que Deus ele colocou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Primeiro tu desfruta da família no qual Deus colocou na sua volta, querido. Para depois tu querer algo a mais. Deus ele sempre tem algo a mais, querido. Mas se a gente não desfrutar daquilo que a gente já tem, a gente sempre vai ficar correndo de um lado para o outro. A gente vai ficar correndo sempre atrás de comida, sendo que muitas vezes a gente tem comida. Sendo que tem pessoas que muitas vezes não tem nada o que comer, querido. E mesmo assim essas pessoas estão confiando em Deus. E nós, crente, que a gente fala que a gente é evangélico, a gente fala que a gente eu vou para a igreja, eu faço isso, mas muitas vezes nós, querido, estamos sofrendo dessa ansiedade, nós muitas vezes estamos com angústia no nosso coração, muitas vezes a gente vê o nosso armário, abre a porta do nosso armário, a gente vê ali 1 quilo de arroz, de feijão, a gente já fica, parece que o mundo está acabando. Ei, querido, a gente tem que confiar mais em Deus. A gente tem que confiar mais em Deus. A Bíblia me leva, pastor, em Lucas, 10, falar de Marta. Marta e Maria, a Bíblia fala que Marta, querido, ela andava falando para Jesus, entrou naquela casa, e Marta, ela queria fazer as coisas, ela estava servindo, e ela falou assim, Jesus, fala para Maria, vir me ajudar, fala para ela vir me ajudar, eu estou aqui preocupada, tenho muita coisa para fazer, eu tenho comida para dar para o Senhor, eu tenho que fazer muita coisa, o Senhor vem nos visitar, o Senhor está aqui em casa, então eu quero te dar algo melhor. Ei, querido, o Senhor fala para Marta, Marta, para com tudo, Marta. Olha só, Marta, eu sei que tu tem algumas coisas aí para fazer, mas confia em mim, eu estou aqui. Esse é o momento de tu desfrutar da minha presença aqui. Esse é o momento de tu desfrutar do que eu estou fazendo na sua vida, Marta. Então não se preocupe com mais nada, não ande ansiosa por coisa alguma. Uma coisa só tu precisa, e é ficar comigo, é ficar na minha presença. Uma coisa só, Marta, eu quero de ti, é que tu desfrute daquilo que eu já estou te dando, daquilo, porque eu tenho a palavra. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, pastor, olha só, a Bíblia vai dizer que a ansiedade no coração do homem, tá? Ela abate. A ansiedade no coração do homem, ela abate, ela contamina, ela pode gerar algo dentro do coração que pode levar à morte. O homem, através da ansiedade, ele pode parar tudo que ele está fazendo. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Mas, querido, olha só, enquanto Jesus estava falando para Maria estava desfrutando da palavra, Maria estava desfrutando daquilo que Deus estava falando com ela ali naquele lugar, e ele também queria dar algo para Marta também, querido. Só que em Provérbios 12, 25 diz assim, a ansiedade no homem o abate, mas a boa palavra alegra o coração do homem. Ouvir a palavra alegra o coração do homem. Então a ansiedade pode abater o homem, mas quando a gente para ouvir a voz de Deus, quando a gente para ouvir realmente Deus falando, querido, nos alegra, nos dá ânimo de conseguir, ânimo de passar por essa crise, querido, ânimo de passar por qualquer caos que esteja vindo sobre a sua vida. Talvez você está passando por muitos problemas, dificuldades na sua vida. Então, querido, não dê
bola para isso. Confie em Deus, porque vai passar. Então não deixa que a ansiedade venha te pegar aí. Não deixa que a ansiedade venha te pegar aí, mas deixa que a palavra venha te pegar. Deixa que a palavra ela venha marcar algo em você e que você venha confiar plenamente na palavra de Deus. Aleluia. Tinha esse versículo anotado também. Amém. Também tinha essa Glória a ansiedade ela bate o coração do homem, mas a boa palavra, Ei! a boa palavra, Sim, ela traz vida a Senhor. ele. E nós estamos dando a boa palavra para você nessa manhã, querido. O evangelho, a palavra de Deus, as verdades de Deus para o seu coração. Aquilo que pode transformar a sua vida, querido, é o que nós estamos dando para você. O que eu sempre costumo falar: homem nenhum pode transformar a sua vida. Ser humano nenhum pode transformar a sua vida. O que transforma a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 1,16, se não me engano, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho é o poder de Deus, querido. O evangelho é o poder para salvar a sua casa, salvar a sua família, para trazer paz ao seu coração, para te tirar desse lugar de ansiedade, querido. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ansiedade, ela traz amargura, tristeza ao coração do homem. E por que muitas vezes o homem está ansioso, missionário? Sabe por quê? Porque o homem quer que as coisas aconteçam no tempo dele. Da maneira E ele dele. não sabe esperar o tempo de Deus. Por que tem tanta gente ansiosa hoje, pastor? Por que tem tanta gente vivendo ansioso, atribulado? Por quê? Porque não sabe esperar o tempo de Deus. Ele quer que as coisas aconteçam como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E deixa eu falar para você, querido, as coisas não vão acontecer do seu jeito. Deus não vai fazer como você quer. Deus vai fazer na hora dele, do jeito dele, como Ele quer. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Abra comigo aí Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3. Pastor, eu estou ansioso. Você não está sabendo esperar o tempo de Deus. E deixa eu falar, sabe por que Deus ainda não fez muitas coisas na sua vida? Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram? Porque tem coisas que se Deus colocar na sua mão agora, querido, em vez de ser bênção para você, se torna maldição. Tem coisas que se Deus entregar agora para você, em vez de você desfrutar e se alegrar, você vai acabar morrendo através delas. Por isso que muitas vezes, mas eu oro e Deus não me dá, pastor. Eu oro e parece que as bênçãos não chegam. Sabe o que está acontecendo? A bênção está pronta, querido. O que você tanto espera está pronto, quem não está pronto é você ainda. E sabe o que Deus está fazendo? Ele deixou parado a bênção e Ele está trabalhando em você. Ele está preparando você. Ele está moldando o seu caráter, moldando a sua vida, preparando você para que quando a bênção repousar sobre a sua vida, você não venha morrer, querido. Ela não venha matar você. Eu sou pai, tu é pai. Eu tenho carro e tu tem um carro. Eu para dirigir e tu para dirigir tivemos que fazer uma carteira de habilitação. Sim. E sem a carteira de habilitação não se dirige. Aí eu tenho um filho de 7, o Douglas tem uma filha de 8 ou 9, de 10 anos. E aí eu como pai, o meu carro é do meu filho. É herança dele. O teu carro é da tua filha. Paulo vai dizer em Gálatas 4 que se o herdeiro for menino, ele nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, o meu carro é herança do meu filho, o carro do missionário é herança da filha dele. Só que o que eles precisam para desfrutar e poder andar no carro? Amadurecer. Tem um tempo de maturidade. Esperar o tempo de Deus. Esperar crescer para poder virar a chave, sair, andar e não fazer besteira com o carro. Aleluia. Tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Não ande ansioso, esperando e pensando no amanhã. Viva o hoje. Aleluia. Viva o agora. Não sofra, não viva preocupado pensando em amanhã. Viva o dia hoje, basta cada dia o seu mal. Por que tem muita gente ansiosa? Não sabe esperar o tempo de Deus. E olha aqui o que Salomão escreve em Eclesiastes 3. Tudo, tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Ei, há tempo de chorar. Talvez você está no tempo de chorar e sabe o que você faz no tempo de chorar? Chore, querido.
Sabe o que você faz no tempo de tristeza? Fique triste. No tempo de luto, viva o tempo de luto. Porque há tempo de chorar, mas também há tempo de se alegrar e de sorrir, querido. Há tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Ei, há tempo para todas as coisas, missionário. Amém, amém. Sabe, pastor, a ansiedade, ela significa dividido. Então, ansiedade, quando eu estava lendo, ela significa dividido, querido. Muitas vezes, assim, tem um tempo para todas as coisas, querido. Mas muitas vezes você divide naquilo que Deus está preparando para ti, porque no fundo você sabe que Deus ele tem algo preparado para você, tá? Mas você se divide nas outras coisas vãs, naquilo que muitas vezes tira você do propósito de Deus. Então, muitas vezes o que a ansiedade ela causa? Ela divide, querida. Ela divide os seus pensamentos, ela divide as suas emoções. Você não consegue achar um equilíbrio emocional. E muitas vezes você anda preocupado, assim como eu falei com Marta. Mas assim como o pastor falou, há um tempo para todas as coisas, querido. E esse tempo ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir na sua vida, Ele vai se cumprir na minha vida. Amém. Então a única coisa que a gente precisa, querido, é ter maturidade para esperar, para ter esperança, querido. Nós temos que ter esperança nas coisas que ainda estão e vão acontecer na nossa vida. Mas a gente para, né, muitas vezes, olhar muitas coisas, turbilhão de notícia, a gente para ver muitas outras coisas. A gente sabe que o nosso coração, ele queima pela presença de Deus. Muitas vezes o nosso coração, ele está realmente com Deus, mas daí o que acontece muitas vezes, né, nesse caos, a gente divide. A gente divide um tempo para Deus, um tempo para o mundo, um tempo para as coisas, e quando você divide, querido, você vai ficar ansioso, porque você vai ficar sem rumo. Tá? Então espere o tempo de Deus se cumprir na tua vida. O tempo de Deus ele vai se cumprir. Deus é exato, querido. Deus não é mentiroso. Não é homem para que minta, querido. Então ele vai cumprir tudo aquilo que ele planejou na sua vida. E querido, você tem que confiar mais em Deus. Você tem que acreditar na palavra, porque a palavra ela vai fazer com que você, querido, venha andar debaixo de um propósito, venha andar debaixo de uma direção de Deus. E a ansiedade ela vai te tirar a capacidade de ouvir a Deus. Então, querido, pare de ficar ansioso, pare de ser ansiosa, confie mais em Deus. Tenta entender nesses dias o propósito de Deus na sua vida. Tudo tem um tempo determinado por Deus na sua vida. Tenta ouvir a voz de Deus, querido. Só, pastor, em Êxodo 6, capítulo 9, a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, né, eles sabiam que eles tinham uma herança. O povo sabia que eles eram herdeiros de uma terra que mamava leite e mel. Só que quando Moisés chega para falar com aquele povo, eles falam, a Bíblia diz ali, ó, eu marquei aqui para mim, Êxodo capítulo 6, versículo 6, olha o que a Bíblia vai dizer: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes juízos. Olha só o que diz o 7, eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo, olha só o que fala o nome, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos. Eles não deram ouvidos por causa da ansiedade de espírito e da sua servidão. Olha só o que eu entendo aqui, querido. Deus ele fala com Moisés, olha Moisés, vai naquele povo, eu vou tirar eles da escravidão, eu não quero mais que eles fiquem ansiosos, porque eu vou tirar eles com as minhas mãos, não é da maneira deles, não é com o jeito deles, não é com os braços deles, não é com a força deles, mas é com o braço, com a minha mão forte. Eu vou tirar eles da servidão, e eu vou dar a eles uma terra que mama leite e mel, eu vou dar a eles algo, uma esperança, uma terra no qual eles sempre sabiam que eram deles, mas no qual eles não podiam desfrutar, porque eles estavam escravos do Egito.
Egito. Então Moisés vai lá e fala para eles. Só que quando Moisés chegou, falou com eles, eles falavam: Moisés, a gente é ansioso, a gente está escravizado, a gente está enraizado aqui. Então, querido, é um problema, querido, porque Deus, ele tem algo preparado para todos nós. Só que muitas vezes a gente não crê muitas vezes na palavra de Deus, a gente não confia plenamente em Deus, e a gente fica enraizado nas coisas que no qual a emoção nos tomou, a ansiedade nos tomou, porque era um povo que ficou quase 400 anos escravo do Egito. Então pense comigo, imagina, de uma hora para outra, Deus, ele quer mudar a sua vida. De uma hora para outra, Deus, ele libera uma palavra sobre você. Ele libera algo sobre a sua vida que vai mudar o teu destino, mudar tudo em sua volta. Mas daí você, quando recebe essa palavra, você fica sem entender. Porque, querido, você está ansioso. E a pessoa que anda ansiosa, ela perde a capacidade de ouvir a Deus e entender o propósito de Deus. Então, querido, você deve acreditar e confiar em Deus. E tudo é um tempo, e esse tempo vai se cumprir. Você vai ser herdeiro sim daquilo que Deus prometeu na sua vida. Mas antes de você herdar aquilo que Deus vai colocar sobre a sua vida, aquilo que já é seu por direito, querido, antes disso você tem que confiar. Você tem que acreditar que já é teu. Ei, o povo, ele chegou à terra de Canaã, que mamava leite e mel, mas muitas coisas eles passaram, porque é um povo que murmurou, é um povo que questionou a Deus, é um povo que fez muitas coisas que no qual desobedeceu a Deus, querido. Então, querido, você tem algo, querido, contigo, você tem uma espada, você tem algo contigo, querido. E nesse dia nós estamos falando, querido, muitas coisas. Nesse dia nós estamos falando: pare de olhar a mídia, pare de olhar, não tenha medo de nada, porque você é filho, e quem é filho não pode ter medo, porque tem um pai que sabe todas as coisas. Quem é filho, querido, não pode andar com medo. Quem é filho, querido, sabe que o filho tem um lugar especial com Deus, e esse lugar, querido, ele vai te levar a uma vida em paz, uma vida segura, porque somente Deus pode te dar a paz, não que o mundo te dá, mas uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que somente do céu, uma paz que somente Deus pode te dar, querido. E sabe, pastor, eu vejo o povo andando muito ansioso muitas vezes. E a ansiedade, querida, às vezes a ansiedade, na maioria das vezes, é falta. Sabe por que a gente está pensando em amanhã? Porque a gente não está contente com o que a gente tem hoje. Verdade. E aí é falta de contentamento. A gente não aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. A gente não aprendeu a viver com aquilo que a gente tem. E a gente está procurando, esperando e lutando pelo que vem amanhã. Aí eu quero ler, eu sempre gosto de embasar um pouquinho o que eu falo. Se você puder, abra comigo aí Filipenses 4, no verso 11. Aleluia. Filipenses 4, verso 11. Glória a Deus. Falta contentamento. O povo de Deus é um povo que muitas vezes é descontente. É um povo que não anda em agradecimento, não é agradecido a Deus pelo que ele tem. E aí fica ansioso pelo que vai conquistar amanhã, está ansioso pelo que vai acontecer amanhã. E aí, na maioria das vezes, usamos versículos desconectados do contexto dele, para apoiar o que nós achamos, ou para de certa forma expressar uma espiritualidade que não é real. Pegamos versículos isolados. Um versículo muito usado por muitas, até por pessoas que não são cristãs, é aquele: tudo eu posso naquele que me fortalece. Só que você já parou para ler o contexto que Paulo fala isso? Abra comigo aí, eu vou ler exatamente isso com você. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade. Preste atenção agora. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, Paulo, ele era contente com o que ele tinha. Ele aprendeu a viver em contentamento. Aí olha o que ele diz no verso 12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Ou seja, ele diz: eu me contento quando eu tenho bastante, mas eu me contento quando eu não tenho também. Eu me contento quando eu tenho o que comer, mas quando eu não tenho também estou contente. Eu não estou ansioso pelo que vai acontecer. E porque eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver o dia bom e o dia mau. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver na abundância e na necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz aí: eu estou contente com o que eu tenho.
Eu não estou ansioso se eu vou ter o que comer amanhã ou se eu não vou ter. Se eu vou ter o que vestir amanhã ou se eu não vou ter. Eu posso todas as coisas, porque eu sei que aquele que proveu hoje, Ele é poderoso para prover amanhã. Aleluia. Aquele que me deu hoje, Ele é poderoso para suprir a minha necessidade amanhã. Se eu não me engano, Efésios 3:20 vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, querido, segundo o poder dele que opera, que age em ti, querido. Ei, ande em contentamento, não ande ansioso pelo dia de amanhã, pelo que você vai comer amanhã, pela sua empresa amanhã, pelas suas contas amanhã. Ei, viva hoje, desfrute agora. Aleluia. Agradeça pelo dia que Deus está te dando nessa manhã. Agradeça pela oportunidade que você está tendo nessa manhã. Pastor, qual que é o antídoto para a ansiedade? Eu sou alguém ansioso, pastor, o que eu faço para vencer isso? Aí você volta um pouquinho só, no mesmo Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Filipenses 4:6. De que forma eu venço isso, pastor? Eu sou alguém que eu me preocupo com o dia de amanhã, com as minhas contas. Eu não vou pagar minhas... Não estou falando que você não tem que pagar suas contas. Estou falando que você tem que descansar no Senhor. Descansar no Senhor é ficar sem fazer nada? Não. Descansar no Senhor é você fazer o que está ao seu alcance. Aleluia. Fazer o que é possível. E deixar que o impossível Deus vai fazer. Aleluia. Isso é descansar em Deus. Eu vou descansar em Deus e eu não vou fazer nada? Não. Faça a sua parte. Faça aquilo que é possível para você. E deixe que Deus vai fazer o impossível na sua vida, querido. Deixe que Deus vai operar aquilo que é sobrenatural. De que forma eu venço a ansiedade? De que forma que eu vou vencer isso? Olha a instrução de Paulo aos Filipenses. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, ou não estejais ansiosos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graça. Segura aí. Aí Paulo diz, não anda ansioso. Não anda ansioso. Sabe o que você faz? Vai orar. Não anda ansioso. Sabe o que você faz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Senhor no secreto. Sim. E o teu Senhor que está no secreto, Ele te recompensará. Paulo está dizendo, está ansioso? Não ande ansioso por coisa alguma. Faça conhecidas as suas necessidades diante de Deus, através da oração, da súplica. E o que me chama a atenção, com ações de graças. Ou seja, vai orando, vai suplicando, mas já vai agradecendo pelo milagre que Ele vai fazer. Vai orando, vai suplicando, mas já vai agradecendo por aquilo que Ele vai fazer. Vai orando, vai suplicando e vai dizendo, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai operar na minha casa. Quando eu faço isso, o que acontece, pastor? Quando eu vou orar, quando eu faço conhecidas as minhas necessidades, as minhas ansiedades diante de Deus, o que acontece? Olha o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí eu vou orar e eu entrego as minhas ansiedades para Deus. Eu entrego os meus problemas para Deus. Eu entro num quarto e entrego os meus problemas e eu saio de lá, sabe o que acontece, missionário? Os problemas continuam no mesmo lugar. As necessidades, elas continuam ali. Ou seja, aquilo que é externo não mudou. A pandemia não vai mudar. Ela vai piorar, querido. Vai piorar, daqui 15 dias vai ser mais caos fora de você. Vai ser mais problema fora de você. Ei, mas quando você entrega a sua ansiedade para Deus, sabe o que acontece? O seu homem interior se renova, querido. O seu homem interior, ele se renova a cada manhã. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada manhã. Quando você ora, querido, entrega para Deus, a paz de Deus entra no seu coração. A paz de Deus vem habitar dentro de você. E aqui fora tudo está caindo. Aqui fora tudo está desmoronando, mas dentro de você tem uma paz, querido, que ninguém sabe explicar. Tem uma paz que ninguém... Mas você não está ansioso, tem gente morrendo aí. Tem uma paz que habita na minha alma, querido. E não é porque tudo vai bem, querido. Não é porque tudo está dando certo. É porque eu amo o meu Senhor e Ele está aqui dentro de mim, trazendo paz, trazendo convicção de que tudo vai mudar. Pastor, como eu venço a ansiedade?
1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Ia falar agora. Olha o que Pedro diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, você, assim como o pastor Diogo falou, querido, tem que lançar sobre ele a vossa ansiedade, querido. Você tem que ir para o teu quarto, você tem que orar, você tem que tentar fazer com que o caos não venha tomar conta na sua vida. Você tem que tentar fazer, de estabelecer algo na sua casa, estabelecer algo dentro de ti, para que as crises que está acontecendo, querido, externa, não venha mover algo dentro de você, não venha mover algo no seu interior. Então, lança sobre ele a vossa ansiedade, lança em Deus, vai para o teu quarto, chame, fecha a porta do teu quarto, chama o teu marido, chama os teus filhos, vai orar, querido, vai orar, vai buscar em Deus, um direcionamento de Deus, porque a paz, querido, que excede todo entendimento, ela vai tomar conta da sua vida, em nome de Jesus. Ela vai tomar conta da sua casa, em nome então, de Jesus. Ele tem cuidado de vós, assim como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Ele tem cuidado de vós, então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, querido. Nós também, muitas vezes, querido, nós ficamos ansiosos por algumas coisas, mas nada, querido, vai nos tirar do propósito de Deus, porque a gente confia nele e a gente sabe que Ele está com a gente. Então, se a gente sabe que Ele está com a gente, não tem por que a gente ficar ansioso pelas coisas que estão acontecendo. Nós só temos que acreditar e ter esperança, querido. Tem esperança de dias melhores, tem esperança que muitas vezes pode acontecer coisas ainda piores, e vai acontecer, assim como o pastor já falou, vai acontecer, mas eu tenho esperança, querido, eterna, não é uma esperança terrena, não é as coisas da terra que vai no caso, me tirar do propósito de Deus, querido. Não é isso que está acontecendo aqui em nossa volta que vai nos tirar do propósito de Deus, não, pelo contrário, querido, eu tenho algo, querido, e eu tenho um alvo, o meu alvo é Jesus, e eu confio nele. É Ele que cuida da minha casa, e a Bíblia diz assim, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da casa do pastor, Ele tem cuidado, querido, de nós. Então, por que você anda ansioso? Não procure mais nada, apenas confie, saiba que Ele está cuidando de vós. Então, lança sobre Ele essa ansiedade. Ei, ore, fale com Ele no seu quarto. Pai, tira de mim essa ansiedade, essa angústia do meu coração, tira de mim essa tristeza, Senhor. Eu olho para dentro de mim, eu olho as coisas acontecendo fora, eu estou sem rumo, eu estou sem destino. Pare, querido, vai para o seu quarto e ora e fala para Deus: Deus, tire de mim isso tudo, tire essa angústia, tire essa depressão. Fale com a palavra, com convicção, porque Ele tem cuidado de vós, e a palavra dele, querido, nunca volta sozinho. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Olha o que Paulo diz, quando a gente fala da paz que excede todo entendimento, só controla para nós o tempo, tá, Jacques? Quando tiver ali faltando uns 5 minutinhos, dá um toque, daí a gente segue, senão a gente vai embora. Olha o que Paulo fala quando a gente fala da paz que excede todo entendimento. Olha 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Olha o que Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, aleluia, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí olha o que ele diz: em tudo somos atribulados, aqui fora, atribulados, mas não angustiados, aqui dentro, perplexos, aqui fora, mas não desanimados, aqui dentro, perseguidos, aqui fora, mas não desamparados, aqui dentro, abatidos, aqui fora, mas não destruídos, aqui dentro, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia. Quando a paz de Deus excede entendimento, você pode estar atribulado aqui fora, querido, mas aqui dentro não tem lugar para angústia, aqui dentro não tem lugar para ansiedade, aqui dentro não tem lugar para tristeza, aqui dentro você está exultando de alegria. Como o missionário falou, nós temos uma esperança, querido. Talvez você diz: pastor, a minha esperança acabou, a minha esperança terminou. Ei, querido, deixa eu falar para você, talvez você está nos assistindo e você não conhece Ele ainda. A esperança que nós temos, querido, é Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, o filho do Altíssimo, o que era, que é e que há de vir. E deixa eu falar para você, sabe por que a nossa esperança não acaba? Porque Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia,
e vive para sempre, querido. A nossa esperança, ela vive para sempre. Por isso que a nossa esperança, ela permanece em todo o tempo. Porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está depositada nele e ele vive para todo sempre, querido. Ei, lance a sua ansiedade sobre Jesus. Lance os seus problemas sobre ele. Lance as suas angústias sobre ele. Talvez você nos acompanha e você está dizendo: essa palavra é para mim. Com certeza ela é para você, querido. E que essa palavra, ela pegue o seu coração, aleluia, nessa manhã. Que essa palavra entre dentro da sua vida, da sua casa nessa manhã. Que você não ande ansioso quanto à comida, quanto à bebida, quanto à enfermidade, contra vírus, contra tudo o que está acontecendo. Sabe o que você faça? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar aquele que pode ajudar você em toda essa situação. Assim como o missionário falou, Lucas 10:38, Jesus entrando dentro da casa de Marta e Maria. Preste atenção. Quando Jesus entra, Maria deita no pé do mestre, querido. E Maria está ali atenta, sugando tudo. E sabe o que Marta está fazendo? Marta está ansiosa, atribulada. Marta está distraída. E Maria está lá, desfrutando. Marta questiona Jesus, Jesus diz: ei Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada com tantas coisas, Marta. E o que me chama é dizer assim: ei Marta, você não precisa de muitas coisas, você precisa de uma coisa. Você não precisa de muitas coisas. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, você não precisa de muitas coisas. Você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa de muitas bênçãos financeiras, de prosperidade, de carro, de casa, não. Você precisa de uma coisa. Uma coisa só é necessária para você. E sabe o que aconteceu? A Maria escolheu a melhor parte. A Maria, entre ficar ansiosa e deitar aos pés do mestre, ela deitou aos pés do mestre. A Maria, entre ficar atribulada, correndo de um lado para o outro, tentando impressionar Deus com seu serviço, ela foi para o pé. Aleluia. Ela foi lá buscar o pé do mestre e ouviu o mestre Jesus dizer: ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu ficar nos meus pés. Uma coisa só era necessária e ela escolheu o que era necessário. Deixa eu falar para você. Talvez o que você precisa é parar de correr. Talvez o que você precisa é parar de fazer na força do seu braço. Talvez o que você precisa é ir para o pé de Jesus. Muitos têm procurado as mãos de Jesus nos dias do caos. Mas sabe o que você precisa? Dos pés dele. Dos pés dele para beijar, dos pés dele para cheirar, dos pés deles para derramar sua lágrima. As mãos significam bênção. Os pés significam submissão, rendição. As mãos significam o que você busca de Jesus. Os pés significam o que você necessita de Jesus. Uma coisa só é necessária. E sabe o que Davi diz em Salmos 24, verso 7? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ei. Uma coisa, vamos abrir lá. Salmos 24, verso 7. Salmos 24, verso 7. Não é 24. Ou é 27. Ou é 20. Meu Deus, eu anotei errado. Eu anotei errado, mas eu vou achar. Aqui, Salmos 27. 27, verso 4. Olha o que Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Preste atenção: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Por quê? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ei, querido, talvez você tenha andado ansioso, atribulado. E talvez isso, querido, é falta de você confiar plenamente no Senhor. E o conselho que nós temos para você nessa manhã, sabe qual é? Ei, esquece tudo o que está acontecendo aí fora. Vai buscar a presença de Deus.
Esquece todo esse turbilhão de notícias, todas essas notícias negativas. Ei, entra no teu quarto e fala com o seu Deus. Uma coisa você precisa. O que você precisa é ter sua vida rendida aos pés de Jesus. É ter o seu coração entregue na presença de Jesus. Lança sobre ele a sua ansiedade. Lança sobre ele os seus problemas. Ei, faça conhecida diante dele, diante de oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, ela vai invadir o seu coração. E a paz de Deus vai invadir a sua casa. E a paz de Deus vai invadir a sua família. Se você puder, querido, nós queremos orar com você. Se você puder, feche seus olhos aí na sua casa, nós vamos orar. Aleluia. Para que essa ansiedade, para que toda essa preocupação que você tem enfrentado, ela seja substituída pela presença de Deus nessa manhã. Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada a sua vida. Se você puder fechar os seus olhos aí, nós queremos orar. Se você puder fechar os seus olhos aí, nós queremos orar. Nós temos muitos irmãos que nos acompanham. Queremos agradecer você que nos acompanha, querido. Todos os irmãos, não conseguimos falar o nome de todos aqui, mas que o Espírito Santo invada a sua vida nessa manhã. E nós queremos orar sobre isso, sobre essa palavra, querido. Para que o Espírito Santo venha habitar em meio à sua vida e em meio à sua casa. Se você puder fechar os seus olhos conosco aí, vamos orar. Sim, Pai. Sim, Senhor, nós oramos nessa manhã. Oramos sobre essa palavra. Oramos sobre cada vida que nos acompanha aqui nessa manhã, Senhor. Cada pessoa que dispôs o seu tempo, Senhor, para ouvir essa palavra, para receber a oração. Pessoas que colocaram a sua família, suas necessidades aqui pedindo oração, Senhor. Sim, Senhor, nós oramos aqui nessa manhã, papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Oramos, Senhor, e queremos te pedir e declarar que toda ansiedade, que toda preocupação, que tudo aquilo que tem afetado a vida do teu povo, das pessoas que estão nos acompanhando nessa transmissão, daquelas que vão nos acompanhar, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o teu Espírito Santo, papai, invada essas casas nessa manhã, visite essas pessoas nessa manhã, que toda essa ansiedade caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oramos, Senhor, que a paz que excede todo entendimento, Senhor, comece a invadir o coração dessas famílias. Comece a invadir o coração dessas pessoas. Daquele que te conhece, daquele que não te conhece. Daquele que já provou da tua presença e daquele que não provou da tua presença. Senhor, oramos, te pedimos, abençoa as famílias que foram colocadas na tua presença. Abençoa as pessoas que oraram, que estão com a sua vida aqui, Senhor, dispostas a receber da tua palavra. E em nome de Jesus declaramos, Senhor, que a tua paz invade esses lugares, que a tua paz invade essas famílias, que a tua paz invade esses ambientes. Amarramos, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de ansiedade, todo espírito de perturbação. Senhor, há pessoas nos acompanhando que elas não têm conseguido dormir, que elas têm tido um sono perturbado, Senhor. E nós queremos declarar que esse espírito de perturbação seja amarrado em nome de Jesus Cristo. Amarrado em nome de Jesus Cristo. Que os teus anjos visitem essas famílias. Que os teus anjos invadam os quartos dessas casas, Senhor. E que esse espírito de perturbação seja amarrado agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor. Declaramos que há pessoas enfermas nos acompanhando. Declaramos cura. Cura sobre toda enfermidade, libertação, que todo espírito de enfermidade suma da vida desse homem, suma da vida dessa mulher, e que eles sejam curados aqui nessa manhã. Que toda dor nas costas, na coluna, na cabeça, que toda infecção, que toda dor nas articulações, que toda enfermidade na coluna, no estômago, no útero, no coração, que sejam curados nessa manhã. Declaramos cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Sim, Senhor, te glorificamos por essa manhã. Te glorificamos por cada vida. Senhor, que essa palavra, ela toque pessoas, ela pegue mais vidas. Que tudo que fizemos aqui nessa manhã seja para glorificar o teu nome, Pai. Sim, Senhor, que uma confiança plena venha ao coração do teu povo. E que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Te agradecemos vocês, irmãos, que disponibilizaram o seu tempo nessa manhã para ouvir dessa palavra. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa ter ministrado a sua vida.
Quero dar a oportunidade do missionário Douglas aqui também, falar os horários de culto da congregação lá no Bela Vista, o endereço lá, os dias de culto, para você que nos acompanha aí, você saber também um pouco mais do trabalho deles lá. Amém, querido. Espera em Deus, tá? Espera em Deus e vamos agradecer a Deus por tudo, tá? Confiar em Deus, tá? Então não se pergunte porque está batida a tua alma, espera em Deus porque ela ainda vai louvar Deus. Aleluia. Amém? Então, querido, temos os cultos no Bela Vista, toda quinta-feira estamos lá, mesmo diante desse caos que está acontecendo, mas a gente sabe que vai passar, a gente está firme lá, a gente está fazendo os cultos, realizando as transmissões online, assim como a sede. Nós estamos lá toda quinta-feira, às 8 horas, querido, nós estamos lá, domingo também, eu creio que daqui a pouco domingo, né, pastor? De repente talvez tem a possibilidade. Vai abrir, tem a possibilidade de já abrir para você, querido, estar nos visitando. Então, todo domingo às 7h30 no Bela Vista, Avenida Walter Klein, número 1210, no Bela Vista. Então, querido, nos visite. Eu quero agradecer por você ter emprestado os seus ouvidos, querido, para ouvir essa palavra, e eu creio que Deus falou muito ao teu coração aí. Então lança sobre ele toda a ansiedade, querido, não se preocupe com mais nada, apenas espere em Deus, porque Ele é o teu auxílio, querido, Ele é teu auxílio nesses dias, é Ele que tudo pode fazer nesses dias, querido, não é na força do seu braço, é Ele que vai fazer, amém? Amém. Amanhã temos também a nossa manhã, o nosso culto ainda é via internet, temos a possibilidade de no domingo retornarmos presencialmente, nós vamos estar comunicando ali nas nossas mídias, querido, que essa palavra fique no seu coração, você precisa de uma coisa te é necessária, é Jesus. Aleluia. É lançar sobre Ele as suas ansiedades, não tem nada é a melhor sua do que vida Ele. nas mãos dEle, é a sua casa na mão dEle, é os seus problemas, é as suas ansiedades na mão dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito estejam com cada um de vocês que nos acompanhou, com cada um de vocês que vão nos acompanhar ainda, que vão ainda assistir essa live, que a unção, que a presença de Deus que está aqui nesse ambiente, que ela transpasse a tela desse celular e que você seja tocado. Ei, não ande ansioso, ande na presença de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, em nome de Jesus, tenha um dia abençoado na Glória a presença de Deus. Deus.